Olá a todos, eu sou a professora Cauana Marchini, da Educação Física e da Gestão do Esporte aqui do UniCV, e hoje nós estamos aqui com o professor Matheus Henrique, que é profissional de Educação Física, graduado pela Unicesumar, possui pós-graduação aqui em várias áreas, vou ter que colar, alta performance, biomecânica, musculação e reabilitação de movimento. Então, Matheus, seja bem-vindo ao nosso Chá da Tarde. Muito obrigado, é um prazer estar aqui nesse bate-papo, né, que a gente vai conversar, trocar umas ideias aqui sobre CrossFit e... Bora lá, então. E bora. A ideia é conversar um pouquinho, né, conhecer o Matheus, ele é um coach de CrossFit, e a gente quer falar um pouquinho sobre o CrossFit como um campo de atuação na educação física. Então, pra gente começar, Matheus, qual é a sua história com o CrossFit? Como que você chegou aí no CrossFit? Ixi, faz tempo já. Eu conheci o CrossFit, na verdade conheci primeiro o levantamento de peso quando eu estava no último ano, ou no penúltimo ano do Sesumar, né? Teve um mini curso lá ministrado pelo Guto, que é o proprietário do barracão, que era sobre levantamento de peso. Eu já tinha muitos anos de musculação, eu estava buscando algum esporte novo, alguma coisa assim, e aí eu fui fazer um mini curso, me apaixonei pelo LPO, e o LPO tem dentro do CrossFit, né? E aí eu fiz o curso, o Guto me convidou para treinar no dia seguinte, e aí eu já fui de cara, e aí eu comecei a olhar com outros olhos, assim, eu falei, já olhei com outros olhos, assim, e me despertou um pouquinho o interesse, já estava um pouco saturado da musculação. Na época eu já estagiava, né, na musculação eu tinha um ano e pouco, assim, e não me identifiquei muito, sabe, dentro da sala de musculação. E aí vendo a galera treinar, participando dos treinos também, eu larguei a musculação, estagiei lá, fiz um curso de capacitação do próprio barracão, foram 5 módulos, e aí desde então deve fazer já 5 anos e alguns meses que eu dou aula de CrossFit. E, assim, apesar de ser bastante popular, mas para trazer, né, para a galera isso, o que é o CrossFit? Como que a gente pode caracterizar essa modalidade que ela tem aí, né, tá numa crescente nos últimos anos? O que que é o CrossFit? O CrossFit ele é um mix de modalidades, né? Ele aborda tem basicamente 3 elementos principais ali. Tem o levantamento de peso olímpico, né, que é um esporte onde exige muita força, muita potência, muita coordenação. Tem a ginástica, tanto a ginástica olímpica quanto movimentos mais comuns, assim. A gente tem argola, tem barra fixa, movimentos no solo também, virar de ponta cabeça, enfim. E o movimento do cardio também, que a gente pega bastante na parte do endurance, assim, então tem bastante corrida, ergômetro, que são as bikes, os remos, então esse mix de modalidades que compõem o CrossFit. E pensando no profissional de educação física, que ele queira atuar nessa área do CrossFit, igual você chegou lá, foi fazer um mini curso, se apaixonou, qual que quais, na verdade, você acredita que sejam as habilidades, assim, o que seja necessário? Você tem várias pós-graduações, teve uma formação voltada para isso, quais que você acha que são as habilidades necessárias para o profissional que queira atuar nessa área do CrossFit? Bom, uma que eu acho uma das mais importantes, assim, que eu fui aprendendo com o tempo, relacionamento interpessoal é essencial, a gente saber se comunicar com o aluno, ter um bom relacionamento, pelo fato do ambiente do CrossFit ser um ambiente onde as pessoas se relacionam muito, né? Então você se comunicar bem com as pessoas, entender o problema dos alunos, né? Todo aluno vai ter algum problema ali que você vai ter que acabar ouvindo e fazendo parte dele também, ajudando, enfim. E outras capacidades também, em relação a movimentos ginásticos, é importante fazer algum curso ali para aprender, porque acaba sendo bem complexo. Por exemplo, eu fiz o curso de capacitação do próprio barracão, e a gente aprende a metodologia, como que é passado o treino, qual que é a lógica, os movimentos, né? Levantamento de peso. Então, resumindo a pergunta, é interessante ter um curso especializado para ginástica. Pode ser um pouquinho mais simples, mas tem que ter passado um pouquinho por isso. E levantamento de peso também. E a gente vê no CrossFit
Acho que é uma característica que acaba atraindo muito as pessoas, esse senso de comunidade, né, Exato, aham. de pertencimento a esse grupo, isso fortalece a participação das pessoas, né, motiva que as Aham. pessoas estejam ali, diferente de outras modalidades, quando a gente pensa em exercício de força, igual a musculação, que a gente não tem esse senso de comunidade Aham. tão forte, né, mas isso traz um papel importante. E daí a gente não tem um treinador de CrossFit, a gente chama de coach, é isso? Isso, É o exatamente. coach. E para fazer a formação como coach, você precisa de uma habilitação específica? Ou basta, por exemplo, vou lá, faço o curso da ginástica, tenho uma boa relação interpessoal, posso ser um coach já? Ou eu preciso de uma formação dentro do CrossFit Entendi. específica para ser Existe a coach? formação do CrossFit em si, né, que tem o Level 1, Level 2. Pera, vou cortar essa parte. Não sei se tem o Level 2. Vamos de novo. Existe a formação do CrossFit, né, que são vários níveis, mas se o profissional ele já está formado na área de educação física ou cursando, enfim, ele já pode atuar. Só que, como eu falei, para você atuar com competência, é importante ter algum curso, sabe? De capacitação De ali para estar fazendo. mais específico para o CrossFit, seja de algum movimento ou de como ser um coach, né? Que isso a gente acaba tendo que... O que você acha que precisaria, assim, vamos falar assim, um bom coach, como que é a ação dele profissional, assim, daquilo que você julga que seja um bom coach? receptivo, porque, como você falou, como o CrossFit é um ambiente onde as pessoas se relacionam muito, então elas vão lá, muitas pessoas vão no intuito de se divertir, de se relacionar com outras pessoas, então ter um coach que recepciona bem as pessoas é importante, atencioso, pelo fato do CrossFit ter muito movimento que é de um grau de complexidade maior, isso assusta, por exemplo, quem está começando, né? Algumas vezes você vê um aluno experimental que ele vê, chega na aula, tem gente se pendurando na corda, virando de ponta cabeça, sei lá o quê. Então, o professor precisa ser atencioso para mostrar que são progressões que aquele aluno vai fazer. Então, assim, questão de atenção é essencial. Padrão de movimento. Não é obrigatório você ser bom em tudo, mas você tem que saber, ou pelo menos já ter feito praticamente tudo, sabe? Ou saber ensinar. O principal é saber ensinar. E é mais fácil de ensinar se você sabe fazer também. Facilita o caminho, né? Eu acho Exato. que isso acontece muito na nossa área, eu acho que a gente não tem a obrigatoriedade de ser exímio, né, naquilo que faz, mas você ter uma noção de como aquilo é feito te auxilia nesse processo de ensino, principalmente que a gente não está lidando com atletas. Exatamente. Ou estamos lidando com atletas, porque tem esse lado do CrossFit também. Tem os dois. Na mesma turma pode ter uma pessoa ali que é completamente sedentária e um cara que é ginasta e é muito forte. Então, para conduzir uma turma também tem que ter essa sensibilidade de dar mais atenção para o aluno que está começando, o aluno que sabe treinar, o crossfiteiro, assim, o RX, ele vai lá e ele quer levantar peso, ele já sabe tudo que tem que fazer. Então, é importante... E daí tem o iniciante que está mais perdidão. Isso, que tudo é grego, não sabe nem o nome, isso faz parte. E quando a gente pensa assim, né, a gente falou dessa atuação como coach, mas quando a gente pensa nesse ambiente, né, do CrossFit, ou nesse mundo, por assim dizer, do CrossFit como modalidade, não é só ser coach, tem outras possibilidades de atuação do profissional ali dentro. Tem. Você pode dar aula em um box de CrossFit mesmo, ou existem alternativas, por exemplo, vou citar o meu caso, que eu me especializei em levantamento de peso. Então, com essa especialização em levantamento de peso, abre margem para eu dar cursos de levantamento de peso, então não preciso estar necessariamente dando aula de CrossFit. Eu posso, dentro do CrossFit, dar cursos de LPO, criar infoproduto, por exemplo, também, né? Esse é um campo que você tem atuado. Exato, aí nos seus infoprodutos. Como que são esses infoprodutos que você tem aí? Que você achou um nicho? Basicamente eu criei um guia visual e prático, porque eu percebi que as pessoas não gostam muito de ler, só que se você entrega muita imagem ali que fica fácil de associar, acaba que o aluno, principalmente quem está começando, ele precisa visualizar o que ele está lendo, né? Então, é uma área assim que eu me encontrei bastante, gosto de fazer. Eu escrevi 2 livros, tem mais um já escrito.
Eu vou esperar mais um pouquinho para E esses lançar, para são dar do uma que? resfriada. Para você fazer como que é um spoiler aqui, esses dois são do que você fez? Do levantamento de peso, eu fiz um de clean, que é um movimento que a gente traz a barra do chão para o ombro. Então é um guia passo a passo em relação à postura, como pegar a barra, movimento dos pés, do quadril, o tronco, o que faz, quando faz. Então tudo mastigadinho. E o movimento do snatch também, que ele é um pouquinho mais complexo. Na verdade, ele é muito mais complexo. O snatch, ele é o segundo movimento mais complexo assim, de todos os esportes do mundo. Só perde pro salto com vara. O salto com vara deve ser Eu não muito sabia, difícil. interessante O isso. snatch é o segundo movimento mais difícil de todos os esportes. Porque exige mobilidade, coordenação, a barra precisa vir no local exato para você conseguir agachar com ela em cima da cabeça. Então, assim, o LPO é uma arte mesmo. E daí, como LPO, como arte, né, nessa possibilidade de atuação, então, além dessa questão de ser coach ou de dar aula, né, num barracão de CrossFit, tem essa, você achou um nicho, que é dos infoprodutos, né, que é legal, e você também tem uma outra atuação aí, que é como atleta. E atleta de CrossFit? Não, atleta de levantamento de peso também. Então, o CrossFit me mostrou muita coisa, sabe? Pelo fato dele abranger muita modalidade, é uma área assim que você pode expandir para vários nichos específicos. Por exemplo, tem gente que vai para ginástica, e a ginástica é uma demanda extremamente alta, porque é muito complexo. Levantamento de peso também é. Eu, como atleta, as pessoas veem muito o que você faz, né? Na nossa área, as pessoas veem muito o que você faz. Então, pelo fato de eu competir, já ter ganhado alguns campeonatos, já ganhei um paranaense, se não me engano, 2023 ou 2024, soma muito, né, pra gente como professor, porque o aluno, ele quer ser igual a você, Você teve uma competição mais recente aí. Mas aí já trocou de esporte. Aí era o levantamento de peso e eu participei do Paranaense agora de powerlifting, bem recente, inclusive. E o que é o powerlifting? O levantamento de peso a gente já imagina, o levantamento de peso olímpico está bem próximo ali daquilo que a gente tem nas Olimpíadas. O que é o powerlifting? Powerlifting é só levantamento básico. Em relação à dinâmica do campeonato, por exemplo, o LPO e o powerlifting são 3 tentativas para você fazer a maior carga nos movimentos. No LPO você tem o snatch primeiro e depois o clean jerk. São 2 movimentos, mas dentro do mesmo, assim. E no powerlifting você tem o agachamento, então a barra já sai nas costas, o supino e o levantamento terra. Então, apesar dos dois serem esportes de força, o levantamento de peso ele exige mais potência, mais coordenação, mais mobilidade. Não tirando o mérito do powerlifting, porque o powerlifting é força pura, mas é muita força mesmo. Então, assim, os dois são muito difíceis, eu saí extremamente desgastado. Ainda estou desgastado, faz uma semana, mas eu consegui ser campeão paranaense. E eu vou disputar o brasileiro, se tudo der certo, ano que vem. Legal, então novas áreas aí que surgiram, né? Do LPO agora para o powerlifting. Isso, exatamente. E quando a gente pensa nessa atuação, ó, né, tem o campo da própria atuação como atleta, ou às vezes como técnico de algum atleta que esteja competindo, isso também abre como uma área para ser. É que às vezes a pessoa não tem essa vontade, vamos falar assim, de competir, mas ela pode. É necessário, você pode ter um técnico, tem um técnico ali para te preparar. Eu tô treinando 2 meninos, inclusive. Um, que é o Arthurzinho, tem 13 anos. Eu pretendo levar ele pro brasileiro no fim do ano. Mais como experiência, né? Mas ele gosta bastante. Estou treinando o Henrico também, que vai participar. A gente vai fazer meio que uma simulação de um paranaense agora em maio. Mas a gente pretende levar ele pro paranaense também. Então, eu, no LPO, não me vejo mais competindo, mas como treinador eu ainda vou continuar. Tem uma atleta minha lá de São Paulo, inclusive, que ela vai participar do brasileiro, dia 17 de maio. Então, assim, como é que o CrossFit puxa para várias áreas diferentes, sabe? E, por exemplo, eu fiquei só no LPO, eu poderia também treinar ginástica, fazer curso de ginástica, para ensinar pessoas nesse sentido também. Consultoria online, tem bastante. E daí como que trabalha na consultoria online, se a gente for pensar no CrossFit, isso daí entra igual a gente faz a consultoria online para outras modalidades de exercício? Isso. Por exemplo, essa atleta aqui lá de São Paulo,
Eu monto o treino todo fim de semana, eu mando o planejamento dela da semana e do mês também. Já a gente traça os objetivos e a gente trabalha por vídeo, né? Ela manda os vídeos para mim executando cada movimento, eu vou corrigindo cada detalhe, explicando e assim a gente vai sempre conseguindo um novo resultado também, resultado muito bom, inclusive. Então a consultoria online também é uma forma de rentabilizar na área, assim, sabe? E daí na consultoria online, no caso, né, olhando porque você está com atleta, ela é atleta de LPO. Ela é professora de CrossFit também. Ela é professora de CrossFit. Eu ia Professora de perguntar como que CrossFit. ficam os outros treinos, se isso você também faz essa orientação. Ah, tá, eu reduzo. Por exemplo, quando eu comecei a treinar ela fazia cross e queria fazer minha planilha para competir. E aí não rendia nenhum nem outro. Tipo, ela conseguia fazer os movimentos na LPO, mas sempre se sentia muito cansada. Mas eu descobri que ela tinha corrido 5 km antes, tinha feito 100 burpees, sei lá quantos pull-ups, sei lá o quê, e aí ela decidiu tirar. Então, assim, a orientação em relação a outros treinos precisa existir. E ela vai participar do brasileiro, mas ano passado ela correu meia maratona. Então, assim, ela foi para LPO de momento e vai conhecer um pouquinho, sabe? Então, a gente vê que é um campo que, às vezes, a gente tem um estigma, né, quando a gente olha para o CrossFit, como acontece com outras modalidades, a gente achar que é um padrão de pessoas que estão ali, mas a gente vê que ele acaba sendo uma modalidade bastante popular, assim, e abrangente, né, É muito de amplo. pessoas com características diferentes que estão ali, e isso envolve também profissionais com características diferentes para fazer esse atendimento. Sim, exatamente. Então, assim, o CrossFit me trouxe muita coisa boa, muita coisa boa. Com certeza na musculação, por exemplo, voltando para quando eu trabalhava na musculação, também tem mais áreas, assim, para atuar, sabe? Só que eu me encontrei, assim, quando eu comecei a dar aula de CrossFit. Porque me abriu margem para muita coisa, muita coisa. E se você pudesse, assim, dar um conselho para quem está começando na carreira, ou quem está pensando, às vezes, escolhendo, vendo o que, né, para que lado que vai dentro da área da educação física, que conselho que você daria, assim, para essas pessoas? Estudar. Por favor, estudem. Porque a gente tem muita dificuldade com novos profissionais, assim, ou pessoas que estão na graduação, que a ideia, não sei se eles pretendem só se formar e dar aula e acham que é isso, que já vai ser suficiente, sabe? Se você pretende ter sucesso na carreira, crescer na carreira, precisa estudar, precisa saber o que está falando, precisa saber o que está fazendo. E treinem também, por favor. Treinem. Pode ser só um pouquinho, mas treina. O aluno ele vai ver você primeiro como você é e depois ele vai querer saber o que você estudou, né? Eu vou citar o meu exemplo também. Eu tenho 2 pós-graduação, curso de LPO eu tenho com 5 atletas olímpicos diferentes e ninguém pergunta o que eu estudei ou onde eu fiz curso. Falo que quantos quilos eu agacho, quantos no clean eu levanto e assim vai. E aí eles veem aquilo e falam, pô, quero fazer igual. Só que o que mantém o aluno é o seu conhecimento, entendeu? Então depois que eles veem que você sabe muito, aí dá certo. Eu acho que isso é uma coisa interessante, né, na nossa área, que, queira ou não, nós somos vitrines, né, daquilo que a gente faz. E eu acho que trazer essa questão da vitrine não é uma questão estética, né, de olhar para essa questão estética, mas é uma questão de hábitos e comportamentos. Exato, né? Exatamente. O corpo mostra muito disso. Então, olhar para esse lado do comportamento, de você ter um hábito saudável, né? Então, acho que tudo isso tem um peso, né? Muito mais do que questões estéticas, por assim dizer, né? Talvez a estética traga algumas pessoas que vão achar o seu corpo legal, ou parece que ele treina muito, porque a gente sabe que às vezes não necessariamente quem tem um corpo legal treina legal, né? Às vezes a gente tem aí a gente tem uns atalhos aí que não são tão saudáveis, exato. Né? Mas quando a gente olha para esses hábitos, a gente vê que isso faz a diferença. E quando a gente, assim, olhando para toda essa experiência, né, que você tem aí ao longo desses anos com o CrossFit, o que você acha da área, o que você projeta, assim, na sua visão para a área para os próximos anos, assim? O que você acha que é a tendência? Será que vem alguma coisa nova do CrossFit? Como que a área vai se inovar? Porque ela vai ter que, né, a gente sabe que isso vai acontecendo. Vai ter que mudar de alguma forma, o que tem vindo de novo no CrossFit? O que tem aparecido aí de formas diferentes, que às vezes que é para o pessoal ficar ligado, que talvez seja uma tendência e já ir se colocando nisso? Olha, recentemente,
começou a estourar nos Estados Unidos o Hyrox, que tem muitos elementos do CrossFit, né? Não necessariamente do CrossFit, só que ficou muito popular por conta do CrossFit. Wall Ball, Kettlebell Swing. E o que seria esse Hyrox? Essa novidade aí que eu acho que tem um monte de gente que nem ouviu falar. Basicamente, vai ser sempre a mesma prova, digamos assim. Você vai correr 8 quilômetros, só que cada quilômetro é intercalado com algum exercício. Então, você faz 1 quilômetro e, por exemplo, 100 repetições de algum exercício. 1 quilômetro, 50 repetições de exercícios. 1 quilômetro e assim vai até dar 8 quilômetros, mais todos os exercícios. E é muita coisa, muita coisa. Então, isso virou uma febre, assim, começou a virar uma febre bem forte, inclusive. Não sei se é só fogo de palha, né, não dá para dizer, porque não sei até onde isso vai, assim, em questão de complexidade, tipo, até onde eles conseguem evoluir essa modalidade, digamos assim. Então, essa é a única coisa que eu tenho visto, na verdade. Ainda o CrossFit sempre está em alta, sempre está em alta. Sempre eles inventam alguns treinos que a galera fica doida e quer conseguir fazer. Então, eles conseguem inovar muito dentro do CrossFit mesmo. E eu acho que é legal destacar isso, né? Que o CrossFit ele é uma marca. Exatamente. Né? A gente trata ele aqui como modalidade, mas ele é uma marca. Ele, como marca, ele traz, então, esses modelos de treino, por assim dizer. Isso. O que eles mudam, assim, o que atrai muitas pessoas no CrossFit é que não é monótono. Então, todo dia vai ser um treino diferente, digamos assim. E o que continua atraindo é que eles acham um jeito de piorar o que a galera consegue fazer, sabe? Tipo, tem se tiver 50, fácil, tá errado. Exatamente, então. Essa é a ideia deles. Tem 50 burpees, 50 thrusts e a galera fez. Aí eles falam, não, dá pra piorar isso. E aí eles fazem um jeito que é pior, a galera se desafia, sabe? Então, sempre nesse sentido de superação, isso pega muitas pessoas e então, CrossFit faz muito sucesso. Acaba sendo essa tendência, então, aí de inovação, que acho que vai manter a modalidade. Né? Dá para investir na área, então, assim. Dá. E uma curiosidade aqui que me surgiu, você falando disso, então, se eu sou certificado, né, pela CrossFit, lá fiz a minha formação, é isso, eu faço uma formação que é ligada a essa marca. Isso, exatamente. Né? E daí, se eu faço essa formação ligada a essa marca, eles mandam esse treino, ou eu tenho acesso a esses modelos de treino? Quando você faz a formação, na verdade, você não é obrigado a fazer a formação do CrossFit em si, mas para você ter um box de CrossFit com o nome CrossFit, aí você precisa pagar uma taxa para eles, mas não necessariamente o coach vai ter isso, sabe? Existem capacitações da modalidade do cross, na verdade, mas não filiadas a ele, sabe? Então você vai aprender os movimentos, vai aprender como dar aula, mas não no padrão que eles regem. Legal, interessante. Então não precisa ser do CrossFit em si, que o curso deles é bem caro. É um investimento. É um investimento. Mas aí você pode usar o nome do CrossFit. Então, outras modalidades de funcional, por exemplo, que às vezes a gente ouve falar aí cross, mas que não é CrossFit, reúnem os movimentos, mas não a marca. Cross training, por exemplo. Cross training você pode usar o nome cross porque é cross, não é CrossFit, sabe? Então, o cross training vai trazer alguns elementos do CrossFit em si. Normalmente os cross-training, por exemplo, não tem muito movimento de ginástica, não tem LPO, por ser algo muito complexo, então a ideia deles é fazer um funcional, assim, com elementos mais de cardio, ginástica, mais simples, sabe? Então essa é a ideia. Então a gente tem aí outras possibilidades para quem quer se arriscar e não quer exatamente o CrossFit, mas quer olhar para o lado do funcional. E dá muito certo também. Porque muita gente ainda não superou aquele medo, que na verdade é um mito, né, que o CrossFit lesiona, tudo lesiona se for mal orientado, né? Então, por isso que eu reforço para os futuros profissionais, estudem, se capacitem, que é isso que soma muito. Eu acho que isso, você tocou num ponto, assim, pra gente ir fechando a nossa conversa, que eu acho que é interessante, um dos mitos, né, e dos preconceitos que tem com relação a essa modalidade é justamente o alto número de lesões, né, eu até, assim, eu tenho um conhecido que é médico, ortopedista, ele fala, eu sei qual a modalidade que está em alta, são os que mais aparecem lesão no meu consultório. Então, a gente tem essa questão da lesão, mas isso está muito mais ligado, então, às orientações ou às não orientações do que a modalidade em si.
por conta do CrossFit, assim, como tem muito campeonato, a galera vê as pessoas pegando muito peso e fazendo um movimento muito difícil, aí o professor às vezes quer que o aluno faça coisas que ele não está preparado para fazer, entendeu? E a gente precisa reconhecer que ainda não está no momento do aluno pegar tal peso, então você tem que saber avaliar a técnica do aluno, questão de mobilidade, essas coisas assim, o que muitos professores não fazem, né? Então eles estimulam o aluno a pegar muito peso, às vezes ele consegue tudo torto, todo mundo bate palma, mas assim, daqui a um mês esse aluno vai estar lesionado, entendeu? Então, é justamente a má orientação que lesiona. Então é isso, né? Para o pessoal se preparar em todos os sentidos, Em todos então, os né? sentidos, Não olhar só aham. para a questão, às vezes, financeira ou de rentabilidade, mas olhar para toda a preparação para que se torne um profissional de qualidade. Isso. E o CrossFit, ele dá para os profissionais, assim, que vão se formar e pretendem ir para a área, é uma área que rentabiliza bastante. Rentabiliza bastante, mas quanto mais capacitações você tiver, quanto mais propriedade você tiver para ensinar, aí decola mesmo. Então, muito obrigada, Matheus, Eu que pela agradeço sua pela presença oportunidade. aqui no nosso Chá da Tarde, no UniCV, e de dividir um pouquinho dessa experiência. Foi E um fica aqui prazer. o desejo de sucesso para você com seus atletas e para você também nos seus Obrigado, campeonatos. muito obrigado. Muito obrigada.